Olá pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é José Expedito de Andrade, eu sou psicanalista, tenho diversas formações, atualmente ando me apresentando como terapeuta holístico em face das diversas formações que eu fiz, certo? Eu resolvi gravar esse vídeo, esse podcast, para poder ajudar outras pessoas que certamente podem estar passando ou irão passar pela mesma situação que eu passei, tá? Aqui nós vamos tratar do resgate do seu filho adolescente, da depressão. Se você tem filho com 12 anos ou menos, você pode ter que passar por isso, tá certo? O intuito aqui é mostrar a minha experiência, como é que foi. No chamado, eu falo assim, que resgatar o adolescente da depressão sem medicação, mas não é nenhuma propaganda contra a medicação e também não quer dizer que eu não tentei a medicação. Eu tentei sim, eu vou explicar para vocês todo o processo que eu passei e como as coisas começaram a dar algum resultado, tá certo? Inclusive eu passei pela fase da medicação sim, tá? Eu quero dizer para vocês, ainda me apresentando, né, que eu sou advogado de formação, né? E eu trabalhava como advogado público, eu me aposentei em 2019 e não queria ficar como uma pessoa inútil, só usufruindo da aposentadoria. Eu queria exercer uma atividade útil e acabou que eu vim de encontro à questão da saúde mental, né? Parece que aqui vem muito a calhar aquele ditado dos demônios da garota: Deus dá o frio conforme o cobertor, porque eu não tinha até então a menor noção de como resolver esses problemas, como passar por isso, não tinha ninguém para ajudar. Aqui moramos só eu e meu filho, que hoje está com 16 anos, né? Então, sem ninguém dentro de casa para poder ajudar nessa luta, resgatar ele dessa luta. E a coisa foi muito difícil, foi muito difícil. Por isso que eu quero narrar para vocês como as coisas começaram a acontecer. Depois que eu me aposentei, eu queria mudar de profissão. Eu não aguento mais. Você que é um cidadão honesto, comum, não precisa nem ser da área jurídica para você ver em que o nosso poder judiciário se transformou, né? O que está acontecendo aí, eu acho que não é uma coisa para um profissional exercer dignamente sua profissão, porque quando os tribunais não funcionam corretamente e chega no momento que a gente já não precisa mais disso, é o momento de procurar uma outra atividade que satisfaça a nossa realização. Foi interessante porque primeiro eu fui buscar, eu vi uma propaganda muito interessante sobre aves exóticas e eu digo, eu vou me aventurar nessa questão de aves exóticas. Eu fiz um curso grande, mais de 1 ano de curso, estudando tudo sobre aves exóticas. Quando terminou esse curso, eu achei maravilhoso, mas percebi que não tinha como colocar em prática, porque precisava de espaços, né? Eu moro em apartamento, é uma coisa fantástica você mexer com aves exóticas, mas você precisa de tempo para botar a mão na massa, para cuidar dos bichos, né? São muitos valiosos, muito bonitos, tem uns que valem mais do que um carro, são muito caros, é um investimento muito bom. Mas você precisa de espaço, porque não dá para fazer isso em apartamento. Eu fiquei fascinado mexendo na internet, aí eu vi uma propaganda que falava, né, que a gente poderia ser terapeuta
sem precisar de curso superior na área de saúde mental, na área de medicina, psicologia. Bom, eu achei interessante, fui atrás disso daí, acabou que eu fiz um curso de psicanálise, o primeiro, né? Depois eu não estava satisfeito, aí eu fui fazer pós-graduação em neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul. Aí é que eu fiquei mais fascinado ainda pela área de saúde mental e resolvi trilhar por essa área, foi o que veio me socorrer mais tarde, tá? Eu vou explicar para vocês tudo o que eu passei, talvez não dê só nessa nossa publicação, né, nesse podcast. Aí eu vou fazer outros com o mesmo tema. Há pouco tempo, anteontem, eu gravei uma live falando sobre o tema da minissérie Adolescência, e eu fiz uma abordagem da questão psíquica do personagem do protagonista, né? Mas eu até falei sobre uma coisa muito importante quando eu falei para vocês sobre se vocês têm filhos de 12 anos ou menos, é porque aproximadamente aos 12 anos de idade a criança tem a segunda grande poda neural, tá? Ele perde aproximadamente 30% dos neurônios que eram aqueles neurônios da infância, de aprender as coisas da infância. Ele perde esses neurônios, é uma poda muito grande, uma transformação muito grande, e ao mesmo tempo os meninos, eles têm uma verdadeira cascata de testosterona. Então, essa poda neural e essa cascata de testosterona, pode ter certeza que vão abalar essa criança no momento seguinte, quando ele deixar de ser criança e entrar para a adolescência, ok? Pessoal, a neurociência considera que o homem e a mulher, né, o indivíduo humano, ele vai estar com uma cabeça, com uma mente amadurecida completamente aos 26 anos de idade. Então você veja que aos 13 anos, né, quando termina a infância e começa a adolescência, o indivíduo ainda não está amadurecido, mas ele já está com o corpo de um adulto e a mente de uma criança. Tá certo? É importante ter isso em mente, porque muitas desse processo de perda de neuronal e de cascata hormonal podem levar o indivíduo a diversos estados mentais. Ele pode ficar com depressão, ansiedade, pode adquirir determinada revolta com a vida que se deixa conduzir por criminosos na internet, que é o caso do seriado, da minissérie da Netflix. Na minha opinião, o rapaz já tem um transtorno de personalidade, porque ele, se a pessoa não tiver um transtorno, ela pode resistir a esses apelos desse povo criminoso que fica aí na internet aí, aliciando crianças para ficarem com doenças mentais, né? Porque para mim o que eles pensam é uma doença, tá? Mas a pessoa, se ela não tiver um transtorno de personalidade, no caso psicopata, né, ela pode não fazer o que o personagem do seriado fez, mas a pessoa pode vir a desenvolver algumas coisas que nem ela mesma sabe o que é, tá bom? Eu me lembro que no final de 2022, quem não é de Brasília,
Aqui tem uma feira, o nome dela é Feira dos Importados, o nome oficial, mas a gente que já foi criado aqui, a gente apelidava ela de Feira do Paraguai. É aquela feira onde você vai comprar um monte de bugiganga, eletrônicos. É até interessante passear lá, né? E aí, era mais ou menos em meados do semestre de 2022, eu fui lá comprar um telefone. Lá tem a vantagem de ter muitos aparelhos em muitas bancas, aparelhos originais. Eu sempre comprei aparelho original da Samsung, né? E eu fui comprar um aparelho. Quando eu estava comprando o aparelho, eu recebo um telefonema da coordenadora da escola do meu filho. Ela disse que em poucos minutos haveria um conselho de classe para reavaliar as notas dele, para ver se ele seria passado de ano ou reprovaria. Isso foi como uma completa surpresa para mim, porque ele até então nunca reprovou, nunca havia reprovado, nunca tinha, não ficava nem de recuperação, né? Notas boas, e de repente ele corria o risco de ficar reprovado. Aí eu falei para ela que estava longe, não dava tempo de chegar, ela falou, não, então eu expliquei, eu digo, olha, essas baixa de nota dele aí na escola, isso aí deve ser por causa da internet, porque ele está muito na internet, está jogando muito, mas eu nunca percebi qualquer dificuldade no entendimento das coisas dele, qualquer queda cognitiva. Converso com ele, nunca teve uma conversa assim contraditória. Eu creio que eu vou pegar no pé dele com relação à internet e eu te garanto que nesse ano ele vai melhorar. Aí a coordenadora me respondeu, não, eu vou fazer a defesa dele aqui perante o conselho, mas eu queria saber por que é que ele anda tão triste na escola. Eu digo, como? Ele anda muito triste aqui na escola. Eu digo, olha, eu não sei, porque eu não percebi, não aconteceu nada em casa, não tem nada de ruim, não tem doença, não tem nada. Sinceramente, deve ser alguma coisa passageira aí, né? Vou conversar com ele para ver o que é que é. Pois bem, depois eu conversei com ele, perguntei o que é que era e tal, ele negou, né? Negou que estivesse triste. Também mais para frente negou também que estivesse doente, ou seja, o tipo de pessoa que nega tudo, né, não admite nada e vai se tornando a pessoa difícil da gente tratar qualquer problema dela, porque ela não admite, né? Pois bem, pessoal, eu me lembro que um dia ele falou assim para mim, eu queria praticar basquete. Eu digo, é legal, né? Porque quem não está fazendo nada quer praticar uma atividade esportiva, bom. Aí eu procurei me informar, né, onde tinha essa atividade de basquete aqui, perto de onde eu moro. E eu acho que foi no sábado, né, no fim de semana. Aí eu chamei ele para ir comprar o material, comprar o tênis, a bola, né? Aí ele não quis ir. Mas como eu estava empenhado em que ele desenvolvesse aquela atividade, eu fui lá na loja, cheguei lá, tirei a foto do tênis, perguntei se estava tudo bem, estava, comprei o tênis, a bola, uma garrafinha e, bom, estranhamente ele já mudou de ideia, já não queria mais praticar o basquete e nenhum outro esporte também. Perguntei fazer outra coisa, isso aí não, eu já não queria mais fazer nada, né? Pois bem, então
com essa história da nota cair, de conselho de classe, aí eu resolvi fazer um acompanhamento dessas pessoas que vêm dar aula em casa, né? Essas professoras particulares que vêm fazer acompanhamento em casa. Aí eu coloquei, a pessoa vinha, né? Distribuía o material na mesa, passava ali uma hora fazendo exercício, aulas de português, de matemática. Passou algum tempo, essa professora reclamou porque deixava os exercícios para ele fazer e ele não fazia. Então, tipo assim, não se lembrava, não guardava na memória depois. E ficava resolvendo um monte de exercício sem sair do lugar. Aí me indicaram um rapaz, né, que estava fazendo medicina, mas que estava dando aula particular também para meninos da idade dele. Ele tinha 2 colegas, um 2 anos mais velho, outro 3 anos mais velhos, que já faziam uma aula de reforço com esse rapaz. Eu coloquei ele, passou um tempo, a mesma reclamação, que ele não estava fazendo os exercícios de casa e não conseguia se lembrar, certo? Bom, então o que é que aconteceu? O tempo foi passando, certo? E a vontade de não fazer nada aumentando, sem querer sair do quarto. A pessoa nessa idade aí de 12 para 13 anos começa a nascer aquelas penugem de barba, não queria fazer. Eu passava em frente ao quarto dele, sentia aquele cheiro forte de suor, aquele cheiro de pessoa que está há vários dias sem tomar banho. Curiosamente, ele é acostumado a tomar banho diariamente, mas tinha aquele mau cheiro de quem não toma banho há muito tempo, né? Aquela barba rala, que não fazia, começou a deixar o cabelo crescer. O cabelo dele é liso, fácil de pentear. Começou a deixar o cabelo crescer, passar do ombro, sem pentear, todo emaranhado. E aí eu comecei a perceber que tinha algo errado. Mas o quê? O que estava errado? Eu me lembrava de uma vez que a gente estava na Praia do Futuro, lá em Fortaleza, só eu e ele. E quem conhece lá sabe que as ondas, elas não são essas ondas horizontais que vêm para a margem do mar. Lá na Praia do Futuro é como pequenos redemoinhos, né? E de repente eu vi que ele já estava no redemoinho daquele, tinha perdido o chão. Então eu peguei ele com toda a força, joguei lá uns 2 metros para frente. E foi um salvamento rápido, eficiente, não nos gerou trauma, nem paramos de tomar banho, nem nada. Mas como fazer um salvamento de uma coisa que você não sabe o que é? Na época eu tinha começado a estudar, né, essa questão de saúde mental. Eu não sabia o que era. Sabia que tinha algo errado, mas aqui em casa não tem ninguém para perguntar, para conversar, para orientar, parentes tudo morando longe, certo? E eu ia dormir com aquilo na cabeça, sem saber o que fazer. O que fazer? Até que um dia, assistindo uma aula, uma professora, ela deu um insight, ela disse assim: se a pessoa quer saber se tem algum transtorno mental, ela tem que ir num endocrinologista e medir seus hormônios como é que estão. É a primeira coisa a fazer. Pois bem, foi isso que eu fui fazer, ok? Pessoal, vou dar um aviso. Quando você for no médico, você preste muita atenção no que você diz, nos exames que ele pede. Confira se os exames têm a ver com o problema que você está levantando. No meu caso, eu procurei um endocrinologista
expliquei que queria medir os hormônios do meu filho, para todos os efeitos, vou adotar o nome dele aqui como Luke, tá? Queria fazer os exames de Luke porque ele estava sem coragem de fazer nada, não queria fazer nada, desanimado, né? Pois bem, aí o médico pediu uma bateria de exames. Nessa época, veja bem, eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, a experiência. Aliás, esse fato foi muito importante que eu adquiri. Não tem nada como você passar pessoalmente por um caso para você adquirir uma boa experiência. Eu fiz os exames laboratoriais, eu me lembro que esses exames teve uma série de erros. Primeiro o pedido veio errado, retornei lá, já foi outro médico que fez outro pedido. Aí quando nós fomos fazer o exame, a moça do laboratório falou assim, só tem um exame aqui que não dá mais para fazer, mas ele não é importante. Eu digo, mas não tem certeza que não é importante? Não. Então tá. Aí fizemos a bateria de exames, né? Levei os resultados lá no médico, o médico olhou, disse, não tem absolutamente nada aqui. Já que ele está com problema de desânimo, não quer fazer nada, não quer socializar, tem que procurar um psicólogo. Me encaminhou para um psicólogo, eu fui para o psicólogo. Chegou lá, o psicólogo era para atender por plano de saúde que eu tenho, me fez um contrato logo de 8 sessões, né? E aí foi conversar com o Luke para ele narrar, contar o que é que estava acontecendo. Ele não falou nada, ficou com raiva, não quis falar nada e não voltou mais na sessão. Pronto. Ou seja, eu paguei 8, ele fez a primeira e não quis mais voltar, né? A partir daí, eu marquei com uma psiquiatra. E a psiquiatra cara, em dinheiro, não aceita plano de saúde. Levei ele na psiquiatra, contei tudo o que estava acontecendo. A psiquiatra, eu acho que as coisas que nós contamos, certo? Levou ela a pensar, a desconfiar que ele tinha esquizofrenia. Bem, ela passou lá uma medicação, ou TDAH, eu acho que primeiro ela desconfiou de TDAH, porque ela passou Ritalina para ele. Ela passou Ritalina. Hoje em dia você tem Google, né? Internet, aí tem bula, tem tudo. Eu digo, mas vem cá, Ritalina é para pessoa que está agitada, se acalmar, para ter condições de estudar, né? Que eles usam muito para isso, os jovens, para poder estudar. No caso dele, ele está calmo demais. Estou levando ele ao médico porque ele já está parado demais, vai tomar Ritalina. Não me conformei. Ainda assim, comecei a dar aquela Ritalina, certo? Uma coisa horrorosa, uma coisa que eu faço muito, eu tomo o comprimido que eu passo para poder ver o que, é que a pessoa vai sentir. Caramba, na hora que eu tomei, eu liguei para ela, eu digo, eu estou parecendo que fui atropelado por um caminhão tomando isso aqui. Como é que você passa isso aqui para alguém? Disse, não, é porque cada organismo reage de um jeito. Ah, então tá. Bom, o importante é que ele não quis tomar de jeito nenhum. Ainda bem, né? Não quis tomar de jeito nenhum. Aí retornei, daí a desconfiança dela passou para a esquizofrenia. Por que para a esquizofrenia? Porque ele, o meu filho, sempre foi muito apegado a mim. Eu lembro de uma vez, quando ele ainda era bebezinho de colo, e levamos ele na pediatra, eu, a mãe dele e ele,
E diante da pediatra, ele não quis ir no braço dela de jeito nenhum, quis ficar comigo. E aí eu lembro que a pediatra falou assim: mãe, ó, quando caso que filho é apaixonado pelo pai, esquece, não tem jeito. Eu acho que por esse fato dele me aceitar melhor do que a mãe dele, a psiquiatra estava desconfiada de esquizofrenia. Eu não me conformei. Eu digo, aí eu, sabe o que é que eu fiz? Eu saí lá do consultório dela, fui correndo lá na livraria Leitura, comprei um manual diagnóstico dos transtornos mentais, 650 pau na época, o número 5, tá? E fui ver os sintomas lá. Um dos principais, duas coisas de esquizofrenia que ele nunca teve crise psicótica, nunca teve visões, nunca teve esse discurso sem pé e sem cabeça. Não tem esquizofrenia. Aí eu fui estudar, né? Fui ler o manual diagnóstico lá. Aí eu liguei para ela, digo, doutora, o problema dele é depressão. Não é TDAH, não é esquizofrenia, é depressão. Os sintomas estão todos aqui descritos aqui. Ó. Ah, é? Então tá. Toma remédio para depressão. Mais uma vez ele não queria tomar. Fingia que tomava, né? Bebia água. Quando eu ia dar faxina no quarto, a pessoa encontrava lá um monte de remédio debaixo da cama, no canto da janela, em qualquer local. Menos a única coisa que ele não fazia era tomar o tal do ESC. Né? Não tomava o ESC. E até então eu tinha na cabeça que, cheguei até a gravar alguns vídeos, né? Que o tratamento para depressão, ele tem dois lados. Um é a medicação, né? Que é o recaptador seletivo de serotonina. E o outro é a psicoterapia, né? A psicoterapia. Eu sei que ele se recusava a tomar medicação, não tomava, então eu conversava, perseguia, olhava, prometia, ia. Tava lá um monte de remédio em algum canto, não tomava. Bom, um dia eu vi um desses cursos que eu andei fazendo, um biomédico muito bom, né? E ele tinha colocado a propaganda dele bem assim: trate a depressão sem medicação. Mas na verdade é meio apelativo, porque não era totalmente sem medicação. Ele é muito bom, estuda todo o processo da depressão, mas só que ele defende com remédio natural, não é? É sem medicação alopática, com remédio natural. E aí vocês podem anotar, porque realmente esses remédios naturais são muito bons. O nome do primeiro é erva de São João, para depressão, porque ele tem até o nome em latim, Imperatum, me foge o segundo nome, mas se você for comprar na drogaria e não explicar que é para depressão, ele tem a erva de São João também para curativo, né? Para curar doenças. Esse é específico para transtorno mental, depressão. Erva de São João, dopamucuna, tá? Dopamucuna é um feijãozinho também muito indicado para poder tratar a depressão. E você tem outras ervas que eu vou falar ao longo do... Bom, então eu achei interessante a proposta do médico, né? Eu passei a comprar o dopamucuna, dava para ele, explicava que não era medicação, estava uma erva. A mesma coisa, chegava no final de semana um monte de cápsula jogada no canto. Se recusou definitivamente a tomar medicação, tá certo? Acabou que eu venceu um monte de caixa de erva de
Dopamocuna, perdeu a validade, joguei fora porque ele não tomou. Então veja bem, eu estava com uma pessoa sozinho dentro de casa, com uma depressão, se recusando a tomar remédio. E aí, o que é que eu deveria fazer? Pessoal, assista meu próximo podcast, porque eu vou dizer para vocês como terapeuta, como que eu acabei tratando, por isso que eu falei na chamada, acabei tratando da depressão sem medicação, porque ele rejeitou a medicação e eu creio que essa questão, tanto de rejeitar a medicação como de rejeitar a sessão com psicólogo, isso é uma coisa comum a todos os adolescentes de 12 anos, 13 anos, por aí. Tá? Esses exercícios, esses aconselhamentos, essas coisas que a gente vê, recomendando como sair da depressão, como fazer isso, como fazer aquilo, só serve para a pessoa adulta que sabe que está doente e quer sair. Quando a pessoa nem admite que está doente, é complicado, entendeu? É muito complicado. Então, à medida que eu ia estudando, estudando para usar recursos de programação neurolinguística, para usar recursos de neurociência, usar recursos de inteligência emocional, sabe? Utilizando os mais diversos recursos, até recursos de aromaterapia. A verdade é o seguinte, muitos, principalmente aqui no Brasil, muitas crianças, muitos meninos na passagem da fase de criança para a adolescência vão ter depressão, estão tendo depressão. O tratamento não é uma fórmula matemática, principalmente quando eles se recusam tanto a fazer a psicoterapia quanto a tomar a medicação. E a questão é, só existe essa fórmula? Fora disso você pode abandonar? Você não pode e não deve abandonar o seu filho. Ele está atravessando um rio cheio de correnteza, tá? E isso vai ser muito importante, inclusive, para a gente mudar o nosso mindset, porque nós temos um mindset fixo, principalmente o homem que tem um filho homem, ele parece que ele já tem um projeto desde que o menino nasce, que quer que ele seja de determinado modo, quer que ele alcance determinadas coisas, e à medida que a pessoa vai crescendo, nós temos que ter um mindset de crescimento, nós temos que mudar o nosso modo de ver o mundo, de ver a vida, que muitas vezes o maior conflito não é exatamente a pessoa que está com um transtorno mental, ela se adaptar ao mundo. O maior conflito acontece dentro da gente em aceitar que essa pessoa seja diferente, ok? Nós temos que mudar o nosso mindset, fazer um acolhimento das pessoas que elas merecem e fazer com que elas encontrem o seu lugar do mundo. Pessoal, assista o meu próximo podcast, eu vou dar continuidade a isso. O conteúdo desse podcast eu estou escrevendo, eu acho que vai sair depois um livro falando sobre isso aqui. Eu posso até editar, sortear, mandar para quem quiser. Mas só lembrando para vocês também que eu já tenho uma psicoterapia pronta e o nome dela é Jornada para tirar seu adolescente da depressão sem sair de casa. Justamente porque eu fui atrás dos recursos
para a gente lidar com uma pessoa que não quer sair de casa, ok? Agradeço a você, sua paciência por ter assistido e espero você no nosso próximo podcast, porque nós vamos estudar soluções para problemas que ainda podem aparecer para você, se você for pai ou mãe, ok? Agora, eu peço que você curta, porque senão o YouTube não deixa a gente apresentar nosso podcast. Peço que você se inscreva, curta e repasse para as pessoas, porque a nossa recompensa aqui é apenas a sua aprovação. Muito obrigado. Até a próxima, ok?